Hoje nós vamos estudar capítulo 1, a ideia de números inteiros. Veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, Brasileirão 2018. Nessa tabela, nós temos o título da tabela, que é Campeonato Brasileiro de Futebol, 24ª rodada 2018. Aí nós temos a classificação. Primeiro lugar, nono, décimo primeiro, 13º e 18º. Os times Internacional, Fluminense, Bahia, Ceará, esses são os times. Os pontos de cada time: Internacional, 49, Bahia, 29, Corinthians, 30, Ceará, 24. Continuando, os gols marcados. Internacional marcou 31 gols, isso quer dizer 31 positivo, 31 mais. Então, todos os gols marcados são positivos. Gol sofrido, Internacional, 13, então quer dizer menos 13. Todos os gols sofridos são negativos, são de menos. Saldo de gol. Para você encontrar o saldo de gol, você vai pegar os gols marcados com os gols sofridos. Por exemplo, vamos pegar o Internacional. 31 mais, que é 31 positivo, que é gol, que são os gols marcados. 13 menos, que é 3 negativo. Gol sofrido, menos negativo. Sinais diferentes, subtrai ou diminui, que é a mesma coisa. 31 menos 13, 18. Leva o sinal do número que é maior. Qual dos dois números é maior? O 31 ou o 13? O 31 é maior que 13, então vai ficar mais 18, ou seja, o saldo de gol do Internacional será 18 positivo. Vamos ver o Bahia. O Bahia, gol marcados 24, mais 24 ou 24 positivo, que é a mesma coisa. Gol sofrido 29, menos 29 negativo. Sinais diferentes, subtrai. 24 menos 29, 5. Vai levar o sinal do número que é maior. Qual dos dois números é maior? O 29. Vai ser menos 5. Saldo de gol do Bahia, 5, negativo. Essa é a fonte de onde foi retirada as informações para a construção dessa tabela. Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um treino de futebol. Quando o número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativo. De acordo com as informações do texto da tabela, responda as questões no caderno. Não, nós vamos respondê-las oralmente. Letra A. Quais clubes apresentaram um saldo de gol positivo? Se você olhar na tabela, os times que têm sinal de positivo, que é o sinal de mais, são o time Internacional com 18 positivo e o Corinthians com 4 positivo. Letra B. E quais apresentaram um saldo de gol negativo? Se você observar na tabela novamente, você vai ver Fluminense com 4 negativo, América com 4 negativo, Bahia com 5 negativo e Ceará com 10 negativo. C. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gols? Os saldos positivos foram indicados como sinal de mais e os saldos negativos com sinal de menos. D. Como foi representado o saldo de gols do Ceará? Se você observar na tabela, foi menos 10, 10 negativo. Entendendo os números negativos. Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagem ou de algumas medidas.
A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Oba, a que horas devo chegar? Vou querer 2 canetas de R$ 5. Todas essas afirmações não deixam dúvida quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressam. Consideremos agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, afastado do zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Primeira maneira, o ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. Segunda maneira, o ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. Nas figuras, vemos que há 2 pontos, A e B, do termômetro que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem, que é o zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar, de modo que não deixasse dúvida, o afastamento da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está 10 graus Celsius acima de zero. O ponto B está 10 graus Celsius abaixo de zero. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal de mais as medidas acima de 0 graus Celsius e o sinal de menos as medidas abaixo de 0 graus Celsius. Assim, o ponto A será 10 positivo graus Celsius. O ponto B será 10 graus Celsius negativo. Se você observar, nós temos o zero no meio, acima do zero vai ser o mais 10, 10 positivo, vai ser o ponto A. Aí nós temos o zero e abaixo do zero nós temos menos 10, que vai ser o ponto B, que é abaixo de zero, por isso que ele vai ser 10 negativo. Acima do zero vai ser 10 positivo, abaixo do zero vai ser 10 negativo. A temperatura de 10 graus acima de zero é indicado por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo, porque tem um sinal de mais. A temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo, porque o sinal é de menos. Então, negativo, menos, positivo, mais. Há situações em que não escrevemos o sinal mais, ao usarmos números inteiros positivos. Isso quer dizer o quê? Que quando o número é inteiro e é positivo, você só coloca o sinal de mais se você quiser. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo, na indicação de um período antes e depois de uma data determinada, nós temos no centro da reta o nascimento de Cristo, que é o zero. Do zero para a direita, nós temos os negativos, que são os números menos. Do zero para a esquerda, nós temos positivo, que são os mais. Então, do zero para a direita, nós vamos ter 400 antes de Cristo. Isso quer dizer que vai ser menos 400, ou 400 negativo. Do zero para a esquerda, nós vamos ter, depois do nascimento de Cristo, 600, depois do nascimento de Cristo vai ser mais 600, ou 600 positivo. Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Se você observar na gravura, nós temos ele subindo, né? Então, acima do nível do mar, vamos chamar de altitude, que ele subiu 30 metros positivo. Abaixo do nível do mar, chamamos de profundidade. Aqui nós temos profundidade de 30 metros negativo. Note que, em todas as situações apresentadas, há um referencial, que tomamos como origem.
A temperatura nula, 0 °C. No termômetro, o ano zero na linha do tempo. E o nível do mar, 0 metros, na altitude ou na profundidade. Agora nós vamos resolver alguns itens, na qual você vai escrever o número inteiro positivo, que positivo é sinal de mais, ou negativo, que negativo é sinal de menos. Aí nós temos o primeiro item. Uma temperatura de 47 °C acima de zero. Então, se é acima de zero, vai ser mais, vai ser positivo. Então, 47 °C positivo. Um saldo negativo, 19 gols. Se o saldo é negativo, vai ser menos. 19 negativo. Uma profundidade de 570 metros. Se a profundidade vai ser menos, porque é abaixo do nível do mar. Menos 570 negativo. 12 pontos perdidos por uma equipe em um treino. Perdidos, menos 12, então 12 negativo. Um crédito de R$ 1.900, crédito positivo, mais 1.900. 1.900 positivo. 9 andares acima do térreo. Se é acima do térreo, vai ser mais. Mais 9 positivo. Uma temperatura de 8 °C abaixo de zero. Se é abaixo de zero, vai ser menos. 8 °C negativo. Um débito de R$ 900 na conta bancária. Se é débito, vai ser menos 900 negativo. Considerando o pai da geografia, nasceu no ano de 376 a.C. Indique o ano em que ele nasceu. O ano foi 376 a.C. Se a.C. vai ser menos 376 ou 376 negativo. Maria verificou seu saldo bancário. Minha conta está negativa em R$ 70. Se é negativo, vai ser menos 70 ou 70 negativo. Uma empresa que explora o fundo do mar lança uma base guia a 1.300 metros de profundidade, no formato de funil, por onde as sondas e as brocas passam e perfuram o solo. No problema ele fala 1.300 metros de profundidade. Se é profundidade, porque é abaixo do nível do mar, então vai ser menos 1.300 ou 1.300 negativo.